Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha num universo fascinante, né? O da propriedade intelectual digital, ou PI digital. As fontes que a gente analisou, elas não tratam isso só como uma questão de lei, sabe? Mas como a própria espinha dorsal de impérios econômicos e de influência global hoje em dia. Vamos explorar a natureza desse poder, do software que a gente usa no dia a dia até os dados que geramos, né? E tem um cenário bem radical no material que a gente precisa discutir. Imagina se uma única pessoa herdasse toda a API digital do mundo e aí decidisse abrir mão de tudo. Nossa missão aqui é destrinchar o valor real dessa API e, claro, as implicações gigantescas de uma renúncia total como essa. Vamos começar? Ok, então, vamos tentar desempacotar isso. O que é exatamente essa tal de PI digital? Basicamente são os direitos sobre criações da mente, só que no ambiente digital. Coisas que a gente não pega, né? Tipo patentes de software, direitos de autor sobre código, conteúdo, marcas digitais também. E até umas proteções especiais, sui generis para programas de computador. Porque software é meio híbrido, né? Tem a criatividade de um texto e a função de uma máquina. Exato. E o que eu acho fascinante aqui é o valor. Não só o dinheiro, mas o valor estratégico disso tudo. A IP digital é, tipo assim, a forma como ideias se transformam em capital hoje. Pensa só nos gigantes da tecnologia, né? Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. A avaliação deles na casa dos trilhões. Não vem mais de fábrica, de coisa física. Vem desses ativos intangíveis, software, patentes, marcas e, um ponto crucial, os dados. Como o material que a gente viu aponta, esse controle sobre informação e inovação se tornou, mais valioso que o antigo poder industrial. Uhum. Mas aí tem uma tensão, né? Essa concentração toda gera muito valor, mas e qual o custo disso? E é ali que a coisa fica bem interessante. Esse poder todo acaba levando ao que as fontes chamam de plataformocracias. Google, Meta, Amazon, por aí vai. Elas usam a API e os dados que têm para dominar mercados inteiros, tipo busca, redes sociais, e-commerce, e não param por aí, né? Usam essa força para se expandir para outras áreas, muitas vezes, limitando a concorrência. Tem até exemplo de usarem dados de vendedores da própria plataforma para lançar produtos concorrentes. Exatamente. E as consequências disso vão além da economia, né? Elas moldam o que a gente vê online com os algoritmos e podem ter influência até na política. O material que a gente leu menciona como bilionários da tecnologia, por exemplo, apoiam campanhas políticas buscando influenciar regulações. E aqui, claro, a gente só está reportando o que as fontes indicam, sem tomar partido nenhum. O que a gente analisou levam essa ideia para um extremo, que dá o que pensar. Imagina só, uma única pessoa herda toda a API digital do mundo. Patentes de chips, códigos de sistema operacional, dados globais. Tudo. A riqueza seria, incalculável. Só para ter uma noção da escala, tem uma estimativa de Harvard que diz que custaria quase 9 trilhões de dólares só para recriar o software de código aberto que já existe hoje. E esse é um valor gerado fora do modelo tradicional de monopólio de PI, né? Isso mostra o potencial que uma renúncia poderia, talvez, destravar. Mas o poder mesmo, o poder real, seria o controle sobre a inovação, a informação, até a vigilância. Pois é. Mas aí é que entra o paradoxo, né? Esse controle absoluto poderia acabar congelando a inovação. Porque a inovação floresce muito na colaboração, na troca. Um monopólio total, assim, poderia sufocar isso. E cria dilemas éticos enormes sobre privacidade, manipulação de dados, sem nenhuma responsabilização, né? Sem ninguém para cobrar. Isso levanta uma pergunta-chave. Como é que a gente lidaria com tanto poder concentrado assim? É aí que entra a ideia da grande renúncia nesse cenário hipotético. A pessoa que herdou tudo decide simplesmente abrir mão, colocar toda essa IP no domínio público. Parece coisa de filme, né? Mas tem uns ecos disso no mundo real, claro que em escala bem menor. O movimento do software livre, por exemplo, como o Linux, ele cria um tipo de bem comum digital. E tem também as licenças Creative Commons,
especialmente a CC0, a CC0. É uma ferramenta legal que permite que criadores abram mão dos seus direitos, colocando as obras no domínio público globalmente. Interessante isso. Quer dizer, já existem mecanismos legais para basicamente devolver conhecimento para o coletivo. O que aconteceria então se isso fosse aplicado nessa escala massiva do nosso cenário? Nesse caso, a renúncia não seria só ingenuidade, sabe? Seria uma intervenção econômica pensada, estratégica, porque os monopólios de IPI criam o que a gente pode chamar de custos de acesso. A renúncia eliminaria esses custos. Uma ideia central nas análises é que compartilhar gera um valor econômico muito maior, exponencialmente maior do que manter a exclusividade. A Linux Foundation mesmo mostra como a inteligência artificial de código aberto está impulsionando o crescimento. A renúncia transformaria um monopólio, que tem um valor limitado, num ecossistema de valor distribuído, potencialmente ilimitado. E o resultado disso? Talvez uma explosão de inovação, mas democratizada. Pequenas empresas, pesquisadores, criadores, todo mundo poderia construir em cima do conhecimento que já existe, sem barreiras. Poderia ser um salto quântico na economia e no acesso ao conhecimento. Imagina o alcance de plataformas como o Khan Academy ou Wikipedia se expandindo ainda mais. Exato. Mas se a gente conecta isso com um quadro geral, claro que surgem novos desafios, né? Como gerenciar esses bens comuns digitais gigantescos. Quem ia garantir a qualidade, a segurança dos códigos e dados abertos? A própria ética dos dados mudaria. A questão não seria mais quem é o dono, mas sim como usar esses dados públicos de forma ética. E como incentivar a inovação sem a promessa de exclusividade. Talvez por reputação, filantropia ou novos modelos de negócio baseados em serviço, não em propriedade. Seria como transformar cofres privados em praças públicas cheias de recursos. A gestão, o bom uso, viraria um desafio de todo mundo, não só do antigo dono. Então, o que a gente tira disso tudo? Esse mergulho mostra que a API digital é, sim, uma fonte de poder imenso. Mas a concentração extrema desse poder pode, paradoxalmente, acabar sufocando o progresso que ela deveria impulsionar. A ideia da renúncia, mesmo sendo hipotética, força a gente a pensar sobre o valor real da partilha, né? Exatamente. E acho que dá para deixar uma reflexão final aqui, inspirada nas fontes que a gente viu. O legado de um ato como esse não seria medido em dinheiro, em riqueza acumulada. Seria medido na liberação do conhecimento para o bem comum. Fica a pergunta, né? Será que o nosso modelo atual de propriedade intelectual é o que realmente melhor fomenta o progresso coletivo? Ou será que modelos mais abertos poderiam, talvez, desbloquear um potencial muito maior para todo mundo?